Eu pertenci ao Conselho das Mulheres, mas eu sempre fui uma feminista. Até hoje eu digo que eu sou uma feminista histórica. Porque como eu lia muito sempre, eu percebi que havia uma diferença muito grande, né? Que o espaço que a mulher ganhava na história era mínimo e todos os espaços eram ocupados, os espaços interpretativos e narrativos da história eram ocupados pelos homens. E que havia alguma coisa de errado nisso e que as mulheres não falavam, eram afásicas e os homens é que falavam o tempo. Aliás, ainda hoje, a tendência, está melhorando, mas a tendência no casal, por exemplo, quem cede a palavra, a mulher cede a palavra ao homem. O homem, se ela não ceder, ele arranca a palavra. O discurso é masculino em geral. Então, tudo isso foi fazendo com que eu entendesse que, embora fôssemos diferentes, mas não tínhamos direitos iguais. E esse foi um tema que sempre é um tema paralelo, um dos meus... Porque são tantos temas que te interessam, né, que nem sempre o discurso político chega à sua vida na hora certa, ou não na hora certa, não, cedo. Vai chegando à medida que você pode conceber esse discurso, né, esse discurso político. Mas essa agenda, por assim dizer, da agenda da mulher na sociedade, dos seus direitos, sempre me interessou. Daí eu estou dizendo que pela minha experiência eu sou uma feminista histórica. Acho que foi muito importante essa sensibilidade social que eu desenvolvi em relação, não só à mulher, em relação ao negro. Eu tive uma sensibilidade muito grande em relação ao negro. Sempre. Foi um tema que me interessou muito já menina. Claro, eu não sabia como esclarecer. Eu não tinha uma formação específica, eu não tinha um discurso para protestar, para defender a questão negra. Mas à medida que eu fui aprendendo a discernir, eu fui cada vez mais incorporando essa sensibilidade da questão negra ao meu repertório. Começando por Machado de Assis, que é negro. Então, como é que alguém pode ter... Como é que um brasileiro se atreve a ter o mínimo preconceito quando o maior dos brasileiros, para mim, é negro? Só essa frase é boa, não é? Eu passei uma vez 1 ano e meio em Nova York. Foi um momento absolutamente brilhante. Veja só, até isso, eu tive essa oportunidade. Era um momento dos grandes movimentos sociais. Era o movimento das mulheres, o Black Power. Eu estava presente na época dos grandes nomes do Black Power. Angela Davis, Eldridge Cleaver, todos eles grandes figuras do movimento negro. E eu lia tudo. Por exemplo, havia um escritor brilhante, James Baldwin, que era um romancista, um homem culto, que de repente ele tem noção da questão negra. Negra dentro de um ponto de vista político. Ele começa a escrever livros brilhantes. Um deles é assim, Fire, next time, fogo na próxima vez. Ele sofre de tal modo, ele era um negro feio, ele era feio e era homossexual. Você já pensou isso na América? Tanto que ele se afasta já com nome, já com prestígio intelectual e vai para viver na França. Ele vive na França anos e anos e anos, mas depois ele já é consagrado. Então ele é um daqueles que tem um grande texto, não é um texto politizado, é um texto de categoria literária que defende a questão. Então eu lia tudo isso. Eu quando cheguei em Nova York, eu já tinha um arsenal grande de conhecimento e lá pude desenvolver mais. Então tinha a questão negra, a questão da mulher e começava a questão gay. Então todos esses movimentos contestatários da sociedade estavam ganhando espaço. Eu me lembro que eu fui a um desfile, um parade, como eles diziam, na Quinta Avenida, que foi suspenso todo o tráfego. Foi uma comemoração das famosas sufragetes. Para quem não sabe, as sufragetes eram aquelas mulheres, havia poucas, todas já tinham morrido, que no início do século XX propugnavam que a mulher pudesse votar, que a mulher não podia votar. Mulheres de nível, de uma certa classe média,
algumas foram mortas, morreram, houve mártires. Mulheres que solicitavam o direito de cidadão, votar. Sufrágio, ou seja, elas lutavam pelo sufrágio universal. Sufrágio, a votação universal. Então elas foram chamadas sufragetes. Quando em 1960 e tantos, o movimento feminista ganha uma importância enorme, né? Como gerações novas, mulheres novas, alastra-se pela universidade, pela França. A França surge com grandes feministas, grandes estudiosas. O mundo todo é afetado por essas grandes jovens, mulheres bonitas, Então, eu estava essa parada foi emocionante. A Quinta Avenida cheia e conseguiram uns carros antigos, uns Fords antigos, e as senhorinhas todas sentadinhas lá, reverenciadas. Portanto, e outras coisas que eu fiz que eu conto nesse último livro, acho que, não sei se é nesse último livro ou no penúltimo, entendeu? Que eu participei de movimentos lá, só que eu não podia aparecer muito porque eu tinha passaporte brasileiro. Um dos espaços novos que eu tenho agora é a questão animal. Querem falar animal? Falem comigo. E os macacos da África, agora eu vejo coisas que eu nunca tinha percebido tão nitidamente. Eu estou com uma sensibilidade, sabe, porosa. Eu estou sujeita a lágrimas, eu me comovo. Como eu sempre me comovi com o humano, agora eu me comovo com os bichos também, com os animais. Eles são tremendos. E esse danado desse bichinho, gravetinho, ele tem uma personalidade, ele se magoa, ele se vinga, ele se ressente, ele agradece. É uma coisa que eu nunca imaginei que o bichinho pudesse ser assim. São as aprendizagens, querida. A vida te ensina a cada dia. E você não pode botar sua cabeça debaixo do travesseiro fingindo que não está vendo. Todos nós somos mestiços, somos mulatos, mesmo aqueles que não são fisicamente, mas a nossa cabeça é uma cabeça mulata, é uma cabeça mestiça, daí sermos originais. Se há uma coisa que o Brasil tem duas maravilhas, não, três. Preservação continental da terra, que nós não fragmentamos. O José Murilo de Carvalho diz com toda razão que se o Dom João não tivesse vindo do Brasil ia se dissolver. Eu acho a maravilha de falarmos a língua portuguesa no território todo. Isso se consolidou, sobretudo, a partir da primeira Constituição brasileira, porque vocês não sabem, houve uma época que o Brasil foi bilíngue, mais ou menos, mesmo uma certa elite, sobretudo feminina, falava o tupi-guarani. Entendeu? E, então, temos a preservação territorial, a língua, não é? A língua e a mestiçagem. Essa mistura negra que nós temos, não é? Que, aliás, quem trabalhou muito bem isso e nem todos, foi muito criticado por uma certa elite paulista, foi Gilberto Freire. Esse patrimônio nosso de peles, né? Essas peles nossas, que a gente não sabe de onde vieram, que essa maravilha, todas as peles do mundo estão na nossa pele. Enquanto eu tiver esse grau de atenção, de acuidade, eu estou salvo. Sabe? E eu não penso que com a idade eu perdi, ao contrário. Eu estou muito mais afilada, sabe? Eu sinto que a minha cabeça, claro que o meu corpo não é o mesmo, mas a minha cabeça não perdeu nada. Eu escrevo eu consigo mais hoje alcançar uma possível síntese que talvez antes eu tivesse mais dificuldade, porque eu estaria talvez, quem sabe, mais desconcentrada. Né? Eu agora sinto que eu vou ao cerne das coisas com mais velocidade. Eu formulo muito mais rapidamente, porque eu não tenho medo. Isso ajuda muito. E também eu não me sinto impregnada por uma vaidade inútil, porque a vaidade dispersa o teu texto, dispersa a tua visão do mundo. Eu quando falo, eu tenho a sensação de falar por todos. Pode dizer, mas isso é uma vaidade? Não, é uma necessidade. Eu não posso falar só por mim. Eu tenho que falar pelos que estão próximos
que naquele momento não tem a voz, não tem o microfone à sua disposição. Então, além do mais, eu tenho que ter cuidado de que minha fala tenha uma expressão que coincida com a expressão dos próximos, dos meus vizinhos de vida. Eu quis ser jornalista como consequência por desejar ser escritora. A partir de uma certa época, eu sentia que tinha tal conhecimento literário, tinha tal paixão pela literatura, que eu, e ao mesmo tempo, amava teatro. Eu sempre fui uma grande frequentadora de teatro, de balé, de música, de ópera. Tudo isso me veio à minha vida por meios que a minha família, meus pais me deram, me permitiram, porque eu pedia, pelo amor de Deus. Eu vivia imersa no mundo da arte e da criação, que eu achei que seria muito... Eu adorava jornais. Eu achei que ia me fazer bem fazer jornalismo. Convivia com essa verdade crua, um pouco um bife exposto antes de você fritar. Entendeu? Eu disse, eu quero fazer jornalismo, vai me fazer bem, vai temperar a realidade e vai me dar uma linguagem que me permita conversar verbalmente com a banalidade do cotidiano. Eu acho que foi isso também. Acho que fiz muito bem, mas você vê que eu não segui, eu tive pouca experiência com jornalismo, que eu logo me dediquei muito, foi sempre a literatura, né? A literatura foi e é talvez a maior paixão da minha vida. A literatura, eu sinto que eu nunca traí esteticamente, moralmente, meus compromissos com a literatura. Porque a literatura, para mim, além de ser esse alicerce, de ter esse alicerce estético, a literatura, para mim, tem uma grande dimensão moral. Na literatura está a história da humanidade. Aquela história que é difícil ser contada em outros ramos dos saberes. Sociologia não pode falar do coração. O que pode falar do coração? Dos percalços do coração, das loucuras humanas, da paixão. A psicologia fala do desejo, mas quem vai insinuar certos delírios da carne de uma forma desenfreada e necessária, porque transmite o problema do desejo, que é essa carne nossa, carne carnívora. Você vê a carne carnívora, de onde vem o radical, né? Então, é a criação. Sobretudo quando você, por exemplo, eu vou criar. A cena minha é o seguinte. Aí eu disse, Nélia, você está tão... Mas eu estou me aproximando de uma cena que eu preciso de todo o vigor, não é só vigor intelectual, eu preciso de toda a minha chama, de todo o meu... vamos dizer, não é instinto, da minha intuição, porque a intuição é a ponta de lança do saber. Né? Aí eu recorro sempre à música. Eu disse, não, eu estou com um teor mais baixo. Aí eu escolho que música vai acender o meu fogo, a minha pira, entendeu? E vem sabe, como uma chama. Então, tudo isso, a literatura permite essa liberdade. Mesmo porque se você exagerou, eu deixo vir tudo que eu quero. Antes de anunciá-lo oficialmente, que o Prêmio Príncipe de Astúrias, que é o segundo prêmio mais importante do mundo, eu ganhara, o que eu gostei muito é porque eu me lembro que iam me chamar oficialmente às 6 da manhã para uma comunicação oficial. Já tinham me dito, mas eu não podia dizer a ninguém. Então, até me lembro que às 6 da manhã eu acordei mais cedo ainda, preocupada para não ter voz de sono. Então, eu acordei muito antes, tomei um banho para a voz estar límpida. Até isso, olha como é que eu sou organizada nesse sentido. Mas quando me avisaram na noite anterior, eu me lembro que eu fui ao teatro, não contei para ninguém, voltei para minha casa e precisava terminar um trabalho. Terminei o trabalho.
olhei pro retrato dos meus pais, da minha família, as pessoas, e pensei nos meus grandes mortos, com muito carinho. E pensei, eu devo tanto a eles. Pensei naquelas pessoas que me ajudaram ao longo da vida. Depois fui dormir aquelas poucas horas, mas foi uma alegria muito comedida, muito bem vivida. Então, e sobretudo também que me deu uma grande alegria, que eu fui escolhido para fazer o discurso oficial. E a cerimônia é televisionada para o mundo inteiro. Eu poder falar do Brasil para o mundo e poder citar, num determinado momento do meu discurso, as aldeias da minha família, Cotobade, que é Modesto, lá na Galícia. Então, que eu dei, é como se eu estivesse retribuindo a eles tudo que eu recebi naqueles 2 anos, todas as memórias que a Galícia me deu, não é? Tudo aqui também que meus avós, todos esses imigrantes que vieram para a América. Eu acho que foi um momento assim, de emoção, mas não uma emoção que eu perdesse controle. De tal forma, é uma cerimônia deslumbrante, ninguém tem ideia da beleza da cerimônia, o que é o Prêmio Príncipe de Astúrias. É uma coisa extraordinária, né? E quando a cerimônia, os reis vêm, os príncipes, é um teatro belíssimo. E eu soube que iam tocar as gaitas, música de gaita. E gaita, para mim, são as gaitas galegas da minha infância, que eu dançava, eu adorava, sabe? Eu tive medo, nesse momento eu tive medo, meu Deus, eu não posso ouvir essas gaitas, que isso vai tocar muito o meu coração. Felizmente, os premiados foram colocados numa sala à parte, tocaram, os gaiteiros tocaram, houve o silêncio, aí nós fomos chamados. Mas enfim, são momentos, mas há outros momentos na sua vida que não tem tanta repercussão, nem repercute tanto, mas que ajudaram você a aquilatar o peso de uma emoção. Eu gosto muito da Academia Brasileira de Letras. É um pouco minha casa. Eu acho que tem razão para eu estar aqui. Eu nunca quis academia, até o período em que eu me inscrevi. Eu não pensava na academia, ocupada talvez com outras coisas. Mas a partir do momento que eu fui instigada em Lisboa, por Lígia Fagundes Telles, por Jorge Amado, para candidatar-me na vaga recém-aberta, claro, com a morte da Aurélio Buarque de Holanda, a partir daquele momento que eu dei conta que podia ser importante para mim entrar na academia, o que me atraiu imediatamente foi a ideia de que eu ia conviver com a memória. Eu sempre busquei a memória brasileira, sempre foi muito importante para mim saber que país é este, como nós somos, quais são as nossas contrafacções, tudo isso, sempre foi muito importante, sobretudo porque eu sou imigrante, né? Então eu acho que é como se me faltassem memórias. Eu queria todas as memórias do mundo dentro de mim, que é o conhecimento. E antes de ser presidente da academia, eu era nélida, e uma nélida que arrastava consigo para dentro de si o que pensava, né?